Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Adventista do Sétimo Dia Riacho Grande. Fique à vontade para interagir no nosso chat e, dentro do possível, inscreva-se no canal, que você possa ter um excelente sábado e mais um tempo de qualidade com Deus. Um feliz sábado. Quero convidar você para juntos louvarmos ao nosso Deus cantando o hino número 1 do nosso inário. Ó Deus de amor. Ó Deus de amor, vimos nós te adorar. Nós, ó nações, rendem louvor. És o Senhor, o poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, e ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder, o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo SevenMe. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Aí da sua casa, receba o meu abraço virtual. Receba o abraço do pastor Rafael. Eu não te apertaria muito, mas apertaria suficiente para te mostrar o quanta saudade eu tenho de você. Saudade de estarmos aqui na igreja juntos, saudade de sorrirmos, comermos, comungarmos, adorarmos a Deus juntos aqui. É triste a situação que estamos vivendo, mas temos que ter paciência. Ainda não podemos voltar aos cultos presenciais. Precisamos, como liderança da igreja, agir com muita responsabilidade, com a saúde da sociedade, a saúde das pessoas. Por isso estamos mantendo ainda os cultos online aqui, desejando que você faça o melhor proveito possível disso que podemos te oferecer. Que se houver alguma necessidade que você tenha e precisa ser atendido por nós aqui, por favor, não hesite em nos comunicar, não hesite em falar para a gente qual é a sua necessidade. Queremos te atender, queremos fazer com que você esteja o melhor possível e tudo que estiver dentro do âmbito social e espiritual, a igreja está aqui para cuidar de você. E aquilo que não pudermos fazer, eu tenho certeza que o nosso Deus fará por você. Antes de lermos a Bíblia, eu convido você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Grandioso Deus, te pedimos a direção do Espírito Santo na leitura da Tua Palavra. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor aplique a mensagem para o nosso coração
e que essa aplicação se torne ação em nossa vida, se torne realidade e que as palavras se transformem em uma vida real para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, hoje eu me proponho aqui a fazer uma releitura com vocês do capítulo 23 do livro de Salmos. E logo que eu falo capítulo 23 do livro de Salmos, logo já gera um sentimento de mesmice. Mas hoje pretendo fazer com vocês aqui uma releitura deste capítulo à luz de um livro do rabino Harold Kushner, que ele trata ali sobre o Salmo 23, um rabino fantástico, e eu gostaria de compartilhar um pouco da visão dele e da minha visão sobre esse texto. Mas para fazer isso, eu quero ler o texto com você. Vamos lá? Capítulo 23 do livro de Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Geralmente, quando eu vou fazer um sermão aqui para vocês, eu procuro construir o sermão de forma bem cartesiana, de forma bem elaborada, conceituando, trazendo os conceitos básicos do texto aqui, elencando ali em prioridade, em uma ordem que eu acredito ser hierárquica, de importância do texto. Mas hoje pretendo fazer a leitura desse texto de uma forma diferente. Quero aqui trazer para vocês 3 imagens estampadas nesse poema de 51 palavras no original, o poema do Bom Pastor. E eu quero, através dessas 3 imagens, construir aqui com vocês não uma elaboração do que só o texto diz, mas através do que o texto diz, conectar esse texto à vida do autor. Porque esse texto não é simplesmente uma declaração de quem Deus é, de quão bom pastor Deus é. Esse texto não é só uma declaração das promessas que Deus tem para você e teve para Davi. Esse texto não é simplesmente uma afirmação da bondade e do cuidado de Deus. Esse texto aqui é o relato de uma experiência pessoal. É o relato de uma vida, de um homem que viveu algo. E esse algo é exposto aqui nesse texto. E ele expõe para a gente nesse texto, ele expõe esse texto com 3 imagens. A imagem do campo, do pastor e da ovelha, essa é uma imagem. Tem um campo de um lugar, né? Um campo, um pastor e uma ovelha. Essa é uma imagem que a gente tem. Aí a gente tem uma outra imagem, a imagem do vale da sombra da morte. E no finalzinho a gente vai ter a imagem da casa do Senhor. São 3 lugares. 3 lugares que Davi quer que a gente olhe de forma especial. E eu quero pregar para vocês sobre esses lugares. E quando a gente faz a ligação do Salmo 23 com a vida do autor, ao invés de elencar simplesmente as promessas de Deus, começa a fazer muito sentido. Por exemplo, quando o texto do capítulo 23 começa a dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele me faz repousar em pastos verdejantes, Davi, que é o autor do texto, está pensando na sua vida, em mais tenra idade, quando era menino ainda vivia lá na fazenda do seu pai. E ele tinha que cuidar das ovelhas, e ele protegia a ovelha, levava a ovelha pelo caminho que era verdejante, o caminho que era correto se levar, dava água, dava suprimento para a ovelha. Davi está pensando na vida dele, na época que a vida dele era de boa, era tranquila. Ele vivia na casa do pai dele, não tinha perigo nenhum, ele só cuidava da ovelha, espantava o leão para lá, o urso para cá, mas era tranquilo, ele dominava, ele controlava, ele não tinha ameaças superiores. Mas a vida de Davi muda. E conforme a vida de Davi vai mudando, o Salmo também muda. No verso 4, Davi começa a falar de umas coisas que não era muito comum para ele. Ele fala assim, olha, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Como assim vale da sombra da morte? O que está acontecendo na vida de Davi? Davi agora não é mais um menino,
Davi, ele é um menino, mas ele vai lá e mata o gigante. E depois que ele mata o gigante, ele vira um herói. E quando ele chega em Israel, Israel está gritando o nome dele muito mais vezes e bem mais alto do que gritava para o herói anterior, Saul. O herói anterior. O herói anterior começa a ficar enciumado. Mas Davi não percebe muito, ele só vai perceber quando uma lança passa bem perto dele, quando ele está tocando uma arca. Agora Davi virou inimigo do rei. E ele tem que fugir porque o rei está com inveja. E nesse momento que ele percebe uma expectativa, uma possibilidade de morte iminente, é que Davi começa a viver o vale da sombra da morte. Se fosse morte mesmo, ele falava o vale da morte. Mas como ele está tratando aqui da angústia pela possível morte, como ele está tratando aqui da morte olhando para ele do buraquinho da porta, assim, da fresta da porta, olhando para o Davi, por isso que ele fala, o vale da sombra da morte, ou seja, aquele lugar que nós estamos com aquela expectativa, ou então com aquela angústia de uma possível morte, uma morte muito possível. Eu quero dizer para você que Davi viveu isso de forma terrível. Imagina ser perseguido por um rei. Imagina se o presidente da República aqui do Brasil dissesse que fosse me matar. Fico pensando, meu Deus, né? Ele tem armas, ele tem um exército, ele tem uma inteligência, uma agência de inteligência e eu sou só um indivíduo. Eu vou morrer. Eu entraria em pânico, eu entraria em desespero. Eu confesso para vocês que a probabilidade de ele conseguir me matar mesmo seria muito grande, porque quem sou eu? Agora pensa Davi, fugindo de um rei, do rei de Israel. Ele angustiado naquela caverna com um monte de gente que era estranha a ele, angustiado porque ele estava no vale da sombra da morte. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O pior lugar do mundo para se viver é o vale da sombra da morte. Porque no vale da sombra da morte, você fica em casa e olha para fora e tem um inimigo escondido na escuridão, ou então escondido no invisível, que nos causa muita angústia, que nos causa um certo até desespero, porque no momento que colocarmos o pé para fora da caverna, a morte pode estar nos esperando. Isso gera uma angústia muito grande na gente. E não é só o Davi que passou pelo vale da sombra da morte, muita gente passa hoje pelo vale da sombra da morte. Olhe, por exemplo, para aquela pessoa que acabou de tratar um câncer, que fez a radioterapia, fez a quimioterapia, e está ali e o médico fala, olha, o câncer agora foi embora, você não tem mais câncer. Então, você pode ir para casa, tá? Vá celebrar com seus familiares, mas daqui 6 meses, nos próximos 5 anos, de 6 em 6 meses, você vai ter que voltar aqui, que a gente vai fazer uma ressonância, vamos fazer aqui uma tomografia, porque é possível que o câncer volte. Essa pessoa sai do médico, vai celebrar, mas ela vai celebrar no vale da sombra da morte. Aquela pessoa que perdeu sua mãe, aquela mulher que perdeu sua mãe para o câncer de mama, aquela mulher encosta nas suas mamas, sabendo que as estatísticas não são favoráveis a ela, e que ela pode ter a mesma coisa que a sua mãe teve. Essa pessoa está no vale da sombra da morte. Aquele menino que vive na periferia e que é marcado e que anda pelas ruas sabendo que algo ruim pode acontecer com ele, esse menino vive no vale da sombra da morte. Aquele policial que acorda de manhã em São Paulo e sai para trabalhar, não só ele está no vale da sombra da morte, mas a família também, porque não sabe se ele volta para casa. Aquele profissional da saúde que vai para um hospital enfrentando um inimigo que é invisível, que é incontrolável, e que volta para casa e tira suas roupas na porta do fundo, deixa suas roupas para fora, entra, vai tomar um banho, mas mesmo depois de sair do banho não tem certeza se está levando ou não a morte para sua casa. Essa pessoa, ela está lá no vale da sombra da morte. Não só os médicos e enfermeiros, mas aquela senhora que limpa o chão do hospital, aquela senhora que vai recolher os materiais, ela também está no vale da sombra da morte. E eu pergunto para você, igreja, eu pergunto para você, cristão, e quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem está cuidando? Será que alguém se preocupa? Será que alguém se importa com quem cuida?
O vale da sombra da morte é um dos piores lugares para se viver. E aí eu pergunto para você, e agora? Cadê as águas tranquilas? Cadê os pastos verdejantes, Senhor? Davi estava no vale, cadê os pastos verdejantes, Senhor? Eu não estou vendo aqui agora. E muita gente vive esse vale da sombra da morte de várias formas. Eu falei aqui, desde uma mulher com câncer até um policial, mas também tem aquelas pessoas que a morte passou, a sombra veio, a morte chegou, levou alguém embora, mas a sombra da morte ainda está sobre ela ou sobre ele. A vida levou alguém querido. E essa pessoa está enlutada. Essa pessoa está ali sentindo aquele luto, mas não quer sair do luto. Porque parece que na mente dela, na mente dele, o luto é a única coisa ainda que conecta ela àquele que se foi. Parece que deixar de ter o luto é trair a memória daquele que foi colhido por Deus. Algumas pessoas, por exemplo, que se tornam viúvas, ou viúvas, né? Alguns não se casam nunca mais, porque pensam assim, meu Deus, eu não posso trair a memória daquele que se foi. Não julgo, desde que não se viva em luto, porque uma vida não foi feita para se viver em luto, para ser vivida em luto. A vida precisa ser vivida com um propósito. E se nesse vale da sombra da morte da sua vida, você tomou o tempo para o luto, é importante que você deixe o luto passar. Porque Davi logo diz que ele está passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus unge a cabeça dele com óleo. O que é a unção, gente? A unção não é um privilégio. Nosso pastor Rafael, ele é ungido de Deus, logo ele é um privilegiado. Não. O ungido de Deus, ele é responsabilizado. Ele recebe uma incumbência, ele recebe uma missão, uma tarefa a ser realizada para Deus. Um propósito. Deus unge, Davi fala assim, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando o Espírito Santo é derramado na cabeça dessa pessoa que passa pelo vale da sombra da morte, o cálice dele transborda. Transborda, sabe do que? De propósito. Porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe a tarefa dele aqui nesse mundo. Por isso que ele anda sem medo pelo vale da sombra da morte. Eu quero dizer para você que aquele que recebe a unção de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo, ele já não se preocupa se tem um rei perseguindo ele, ele não se preocupa se está no castelo ou se está na caverna, ou se está no deserto, ele só quer saber de uma coisa, do meu propósito. Ele não luta mais para sobreviver com medo do inimigo que está do lado de fora da porta, do inimigo que eu não consigo ver, eu não sei onde ele está, eu não me preocupo mais com a minha sobrevivência. Porque eu entendo que aquele que me ungiu, aquele que esteve comigo e aquele que me deu o propósito, deve ser o lugar para onde eu devo olhar, deve ser o potezinho onde eu desago as minhas emoções, onde eu coloco tudo aquilo que eu sinto, a direção de onde o meu coração vai é Deus, aquele que me unge, aquele que faz o meu cálice transbordar, mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte. Irmãos, eu vejo esse salmo, eu penso em Davi, e eu não consigo desconectar esse salmo da pessoa de Davi, porque ele viu o vale da sombra da morte, ele viu a sombra, ele viu a morte olhando por ele através da fresta da porta, e ele não temeu. E se temeu, em algum momento, esse temor foi acolhido por Deus. Por isso eu digo para você, que Jesus Cristo não veio aqui nessa terra morrer e nos libertar apenas da morte. Ele veio nos libertar do medo da morte. Ele nos liberta da morte, mas do medo da morte. Às vezes, nós como adventistas temos uma tendência de olhar muito para o porvir e pouco para o agora. Muito para o reino futuro e pouco para o reino que existe agora. Por isso que sonhamos muito com o céu, mas tornamos muito pouco a terra um céu. Sonhamos muito com o reino celestial, mas não importamos muito com o reino presente. Esse reino presente que existe na minha vida e na comunidade dos irmãos, ele precisa ser melhorado, ele precisa ser transformado para melhor, o planeta precisa ser transformado para melhor. Mas quando olhamos para frente, mas olhamos para o agora também,
entendemos que Deus quer que eu viva sem medo da morte, sabendo que um dia eu não vou morrer, mas hoje também eu não preciso ter medo, eu não preciso ser perseguido por esse sentimento que sufoca a gente, mas precisamos aprender que não podemos ficar acomodados. A gente não pode ficar acomodado no pasto verdejante. Se o seu pasto está verdejante, seja grato a Deus. Agradeça a Deus por esse pasto verdejante. Agradeça a Deus por essa casa quente em um dia frio. Agradeça a Deus pelo abraço dos seus filhos. E demore para soltar. Agradeça a Deus pelo prato cheio. Mas o dia que chegar o vale da sombra da morte na sua vida, não fique chateado com Deus. Porque Deus não é suposto a te tirar do vale da sombra da morte. Ele é suposto estar contigo. Ele disse que o vale da morte passaria, que você andaria. Enquanto eu andar pelo vale da sombra da morte, quando eu passar por lá, o vale da sombra da morte não é um lugar que a gente fica para sempre. Ele é um momento. Para alguns, pode ser um momento longo. Pode ser uma longa sombra, uma sombra que demora para passar. Mas acredite, vai passar. Se não aqui, na eternidade. Não deixe o vale abater você, não deixe ele tirar o teu propósito. Você tem um propósito. Eu vou dizer para você que uma das coisas mais lindas que existe nessa terra, nessa vida, é quando você vê alguém que está passando pelo vale da sombra da morte, mas no outro dia de manhã se levanta e vai fazer as suas coisas. A coisa mais linda é ver um cristão que vive com coragem a ponto de estar vivendo no vale da sombra da morte, mas continuar cumprindo com seus compromissos, vivendo de forma digna, porque ele sabe que Deus é com ele. E o rabino Harold Kushner, que traz essa leitura do Salmo 23, ele diz que a parte mais importante do capítulo 23 de Salmos é o trecho que Deus fala assim, que Davi fala, porque tu estás comigo. Então, se eu estou no pasto verdejante, é importante que eu esteja lá, mas só é importante porque tu estás comigo. Se eu estou no vale da sombra da morte, eu só não tenho medo porque tu estás comigo. E se um dia eu vou estar na casa do Senhor, é porque tu estás comigo aqui, agora, aí na sua casa. Deus me colocou aqui nessa manhã para falar para você, por boca de Deus, que Ele está com você. Deus está com você, Ele não te abandonou. Mesmo que tenha alguém ou algo te olhando lá de fora da sua porta, te aprisionando, te causando medo, te causando pavor, eu quero dizer para você nessa manhã que Deus me colocou aqui para te dizer que Ele está com você. Deus nunca te abandonou. E na geografia divina, não importa onde você está, se você está na rua, no trânsito, no hospital, na UTI ou no sofá da sua casa, o que importa na geografia divina é onde Deus está. E Deus está com você. Deus está com a sua família. Então, para você que está vivendo no vale da sombra da morte, coragem. Coragem para viver. Coragem existencial. Não coragem porque você é bom. Não coragem porque o pastor falou. Mas coragem porque tu estás comigo. Coragem porque Deus está com você e com a sua família. E Ele não vai desamparar você. A Bíblia diz que Davi passa pelo vale da sombra da morte. Davi é ungido, o cálice dele transborda. E ele diz assim, é certo que a sua bondade me perseguirá por todos os dias da minha vida. Eu quero dizer para você que você não precisa ficar implorando muito pela bondade de Deus. A bondade de Deus vai te perseguir nessa semana como um míssil teleguiado. A bondade de Deus vai te alcançar e vai ser tão forte isso na sua vida que você vai olhar para Deus e vai só agradecer porque Ele está com você. Meu desejo, querido, se você estiver passando realmente pelo vale da sombra da morte, coragem. Coragem para viver. Que Deus te dê essa coragem. Que Ele te unja. Que Ele derrame o Espírito Santo sobre você. E que esse Espírito transborde em propósito. E que esse propósito te dê razões para levantar da cama. Que você deixe de acordar com taquicardia. Que você consiga dormir à noite. E que enquanto viver acordado durante o seu dia,
que você não seja refém da ansiedade e nem do medo. Que Deus te abençoe muito nesse sábado, você e a sua família. Grandioso Pai, oramos porque o Senhor é o nosso bom pastor, e o bom pastor ouve suas ovelhas, mesmo sendo imperfeitas, às vezes desconfiadas, ansiosas, amedrontadas, incertas do amanhã, temerosas pelo lobo que está do lado de fora do aprisco, temerosas pelo som que os lobos fazem ao nosso redor, temerosas porque a noite chega e às vezes a gente acha que o nosso pastor dorme. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor não dorme. Enquanto deitamos, o Senhor está atento às nossas necessidades. Muito obrigado por não dormir, porque nós somos só ovelhas. Nós estamos em um aprisco que não controlamos. Existem coisas lá fora que estão além do que podemos fazer, do que podemos atacar ou nos defender, e precisamos, Senhor, do seu cuidado. Para aqueles que hoje estão no vale da sombra da morte, que o Senhor esteja com eles, que isso não seja só um sermão, mas que isso se torne realidade na vida dessas pessoas. Eu te imploro com o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Permaneça em sua graça, na paz e alegria do Senhor, como irmãos compartilhando minha fé. Permaneça em sua casa, a quem me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra louvar e adorar. Eu te adoro, Senhor, Criador, só a ti eu darei meu louvor, só teu. Eu te adoro.